No âmbito da descrição histórica da cidadania, quais foram os percursos mais conhecidos por onde passamos para chegarmos até a divisão recente das abordagens da cidadania que enfocam os direitos civis, políticos e sociais? Olha, eu acho que a gente já havia dito que queríamos retomar esse tema de uma discussão propriamente histórica do conceito de cidadania. Acho importante esse fio condutor, para a gente entender depois alguns aspectos que eu vou chamar a atenção, especialmente a dimensão que eu acho que hoje é muito cara, pelo menos para mim, na minha forma de entender o conceito de cidadania, é uma dimensão muito cara, que é entender a cidadania numa perspectiva multidimensional. Mas para chegarmos até lá, a gente não teve essa percepção ou essa sensibilidade desde sempre. Foram longos os caminhos que percorremos até chegar até aqui. Eu vou sinalizar apenas alguns elementos centrais. Obviamente, vocês vão poder encontrar aí na literatura já consolidada muitos livros sobre a história da cidadania, inclusive alguns com esse título mesmo. Nós vamos indicar referências para vocês pensarem nessa direção. E eu vou mapear aqui alguns pontos, alguns dos marcos que eu considero que sejam relevantes. A gente pode retomar o conceito de cidadania e entendê-lo que ele começa, pelo menos para a civilização ocidental, lá na época da Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica, quando você tinha a participação dos cidadãos, e aí os cidadãos, portanto, a cidadania aparece nesse cenário como aqueles que participavam dos debates, dos confrontos, das disputas no espaço da ágora, no espaço público da polis. Esse é um primeiro momento, é um momento clássico, inaugural para se pensar e para se entender essa dinâmica da construção de direitos, porque exatamente nessa época, a cidadania ela era pensada, e aí eu volto a sinalizar um elemento que a gente acionou e discutiu como sendo recorrente ao conceito de cidadania. Quem podia participar da polis? Quem eram os cidadãos, considerados efetivamente cidadãos na polis grega? Não eram todos. Então, nesse sentido, a gente retoma aquela dimensão de inclusão e de exclusão que está inerentemente associada ao conceito de cidadania. Participavam da polis apenas um grupo específico de pessoas, em geral homens, que tinham todas as suas necessidades privadas resolvidas, porque existiam nos bastidores, nos lares, no mundo doméstico, mulheres e escravos que tinham condições de efetivar, efetuar as tarefas para que ele pudesse ir para esse espaço público. Não eram quaisquer homens também, eram homens que tinham determinado status e posição social naquelas sociedades. Então, o conceito de cidadania, nesse momento, ele é associado àquele que tinha liberdade da participação na polis, mas essa liberdade ela já era constrangida por outros elementos que a gente, às vezes, não deixa, passa batido pelo nosso esquecimento. Então, esse é um primeiro momento, um momento inaugural. Aí eu vou dar um grande salto histórico e sair da polis grega para a gente tentar chegar ao período mais recente, que é da emergência do próprio capitalismo. A polis e o cidadão participante da polis, ele era um cidadão branco, um cidadão com um determinado status social, homem. E ele vai ser substituído, no ponto de vista da modernidade, pelo burguês. A gente tem que lembrar aqui a passagem histórica também importante, que é a construção do sistema capitalista de produção, na transição aí da Idade Média para o período moderno, a emergência das grandes navegações, do mercantilismo, das cidades, do mundo urbano. E aí é um segundo momento, e é interessante relacionar aqui um fio de continuidade, também era cidadão aquele habitante da polis, o que vivia na cidade. Aliás, essa é a origem etimológica do conceito de cidadania. Civitas significa a origem etimológica de cidadania, que tem a ver com a ideia de cidade. E o burgo é a cidade moderna por excelência.
né? E a burguesia é aquele agente, né, que num primeiro momento é agente comercial, é agente econômico, né, faz uma transformação e uma grande revolução nos modelos, né, da forma de organizar economicamente, né, aquela sociedade, e também faz uma revolução política, né, transforma, e aí os marcos históricos importantes desse período evidentemente são a Revolução Francesa, né, a Revolução Americana, a independência norte-americana, onde você tem, ascendendo a uma posição de poder e, portanto, de conquista da cidadania, uma outra, e aí finalmente uma classe social, a ideia de classe social e a articulação dessa dimensão da classe com o pertencimento a uma determinada forma de exercício da cidadania, está aí intimamente vinculada a essa noção, né? Só que, de novo, quem era o burguês? Quem é aquele que é prioritariamente o cidadão, ou considerado, né, incluído no âmbito da cidadania? Também era um homem branco, ocidental, de uma classe social muito específica e muito delimitada. Mais uma vez a gente tem de fora, né, excluído desse contexto de uma percepção daquilo que sensivelmente seria tratado como cidadania, as mulheres, as crianças, né, para citar os grupos mais óbvios, né, os não ocidentais, evidentemente, os não capitalistas, os não, né, donos dos meios de produção. Então, o fio condutor que eu quero destacar aqui, né, para a gente poder chegar a uma dimensão, né, que eu vou mencionar mais adiante, que é a importância de se entender esse jogo de inclusão e de exclusão a partir de uma inclusão e exclusão originária, né, se a gente pode falar assim, um mito de origem, né, é fundamentalmente a ideia de separar duas esferas. Né, desde a Grécia Antiga até agora, até hoje, né, você claramente tem uma cisão, um fosso, uma separação, ou então, né, para efeitos de estratégias de controle ou de hegemonização, um borrar de duas fronteiras. E quais seriam essas duas fronteiras? A fronteira entre o mundo público e a fronteira entre o mundo privado. Né? Historicamente, a gente associou o contexto da cidadania a esse público, né? A participação dos indivíduos na esfera pública. E, portanto, tudo que dizia respeito ao mundo privado ficou subentendido, secundarizado, inferiorizado. Então, nesse sentido, o que eu vou chamar a atenção nesse momento mais recente do contexto de cidadania é que, ainda que a gente esteja operando por jogos de inclusão e de exclusão, o conceito ele inerentemente está associado a esse jogo, né? Aquilo que se ilumina pela cidadania e que deixa de ser iluminado e fica secundarizado como subcidadania ou como não cidadania, é essa dimensão mais recente de trazer essas dimensões que estão associadas para o público, né, através de uma luta social, uma luta política muito intensa para a esfera privada. Né? Então, esse é um assunto que eu acho que se desdobra aí para a gente entender claramente que as nossas sociedades, elas se inauguraram por esses jogos de exclusão, e aí eu estou falando das nossas sociedades ocidentais, e elas também hoje padecem, né, de formas muito complicadas, né, de borramento dessas fronteiras, e eu vou me estender um pouquinho mais em outro momento sobre esse assunto.